História do leão e do canguru. O leão e o canguru iam sempre juntos à praia. A primeira coisa que o canguru fazia era saltar para a água. E claro que o leão era muito vaidoso e andava a apanhar sol. Com a sua juba. Até que um dia que o canguru foi para muito longe da água A nadar. E depois começou a dizer socorro. E depois o leão, como era muito medroso, ele mesmo tendo medo, ele conseguiu entrar para a água e salvá-lo. Mas depois os dois começaram a ficar a afogar-se. Exatamente. E depois uma onda boa veio os ajudar. E depois ela disse: há ondas boas e ondas más. E eu sou uma onda boa. E depois... E vou levar-vos para... E vou levar-vos para a areia. E depois o leão... Quando chegaram à areia, o leão disse... Ufa, ainda bem que estamos salvos. que bom que estamos salvos. E o canguru disse: não, bom é ter um amigo como tu, que tentaste me salvar. Fim. Tu vais ser aquilo que quiseres ser. O Nico era muito aventureiro, não havia nada que lhe escapasse, conseguia fazer tudo aquilo a que se propunha. Era um menino muito sonhador e adorava pensar naquilo que seria quando crescesse. Quando fores grande, serás um velhote como eu, dizia-lhe o avô Jorge na brincadeira. Sem dúvida, mas não era bem isso que o Nico pensava. Claro que um dia seria velhinho, mas o que ele gostava era de imaginar que profissão teria. O avô Jorge cuidava da terra há anos. Nela plantava alfaces, cebolas, morangos, batatas e também tinha algumas galinhas. O Nico gostava muito de lá ir recolher os ovos e adorava ver os pintainhos a nascer. Avô, quando for grande vou ser agricultor, dizia-lhe de vez em quando. Claro, Nico, vais ser aquilo que quiseres ser. Certa manhã, enquanto brincava na quinta do avô, o Nico caiu e fez uma ferida muito feia. A mãe levou-o ao hospital. O Nico estava muito preocupado. Ao chegar ao hospital, foi recebido por um senhor que lhe disse que era enfermeiro. Chamava-se Pedro. O Nico achou-o muito simpático e ficou mais calmo. Não se largaram nem um instante e até contaram piadas. Pedro, quando for grande vou ser enfermeiro, disse-lhe o Nico. Claro, Nico, vais ser aquilo que quiseres ser. Ao chegar a casa, a mãe tinha uma surpresa para ele. Iam a um concerto. O Nico estava entusiasmado por finalmente ver a sua banda de música favorita, mas iam ficar na bancada porque a ferida ainda lhe doía um pouco. Mãe, quando for grande vou ser cantor, disse emocionado assim que terminou o concerto. Claro, Nico, vais ser aquilo que quiseres ser. Na manhã seguinte, o pai do Nico levou-o a dar um passeio pelo centro da cidade. O Nico ficou muito admirado ao ver uma senhora com uma bandeira rodeada de pessoas. Ficou fascinado ao descobrir que ela estava a contar-lhes os segredos mais bem guardados da cidade. O pai explicou-lhe que aquela senhora era uma guia turística e que o seu trabalho era mostrar os lugares mais bonitos da cidade às pessoas que a visitavam, vindas de todas as partes do mundo. Pai, quando for grande quero ser guia turístico, disse o Nico enquanto se deliciava com um gelado de morango e chocolate. Claro, Nico, vais ser aquilo que quiseres ser. Nessa mesma tarde, o pai levou-o ao cinema juntamente com o seu tio Paulo. O Nico estava ansioso por ver o filme de que toda a gente falava e por comer pipocas também. Sim, estava ansioso também por isso. O filme era sobre uns astronautas que iam ao espaço num foguetão. Podiam avistar outros planetas e passar muito perto da Lua.
flutuavam o tempo inteiro e alimentavam-se de uma maneira um pouco estranha, mas mesmo assim. Tio Paulo, quando for grande, quero ser astronauta, disse o Nico muito seguro. Claro, Nico, vais ser aquilo que quiseres ser. Vais ser aquilo que quiseres ser, vais ser aquilo que quiseres ser, vais ser aquilo que quiseres ser. O Nico estava um pouco confuso, pois ainda não havia decidido aquilo que faria quando crescesse, mas de uma coisa tinha a certeza, ia ser aquilo que quisesse ser. Entretanto, continuava a ser um menino muito feliz e sonhador. Adorava desenhar, escrever e dar abraços. Tia, como se chamam as pessoas que dão muitos abraços? É que eu queria ser abraçador, abracista ou abraçante. Pode ser. Claro, Nico, vais ser aquilo que quiseres ser. Os anos passaram e o Nico cresceu e tornou-se aquilo que quis ser: professor. E fim da história. Boas leituras. Beijinhos. Fada dos dentes. Um dia caiu o dente a Tomás quando estava a brincar com a sua irmã Carla no jardim. Não o percas, disse a Carla. Vamos metê-lo num copo d'água. Tomás meteu o dente no bolso, mas quando a hora do lanche foi à sua procura, tinha desaparecido. Então, eles foram imediatamente correndo para o jardim à procura do dente. Não encontraram nem um ponto branco. Desapontados foram para a cama. Tomás foi acordado por um barulho estranho na cozinha. Era a fada dos dentes. E a fada dos dentes disse assim: se tu e a tua irmã Carla conseguirem encontrar o dente, eu prometo-vos que vos levo ao mundo das fadas. Tomás acordou Carla e foram os dois para o jardim à procura do dente. Com a ajuda da varinha e da luz da varinha, encontraram um ponto branco ao pé das margaridas. Muito bem, e tal como vos disse, vou levar-vos ao mundo das fadas. Foram em pombas com selinhos dourados. Depois chegaram lá e a fada dos dentes explicou a Tomás porque que o dente dele era tão especial. Porque quando uma estrela cai, as fadas têm de a substituir. E as estrelas são os dentes das crianças e dos bebés de leite. Se quiseres, podes plantar o teu dente, chegando ao sítio certo. Eles foram num barco com uma vela ao arco-íris e depois Tomás disse à fada dos dentes: posso plantar o meu dente? E ela disse claro que sim, explicando-lhe o que tinha de fazer. Está quase na hora de voltarem, mas antes disso venham tomar o pequeno almoço na minha casa. E a fada dos dentes ajeitou muito bem a sua varinha e puf! Tomás e Carla perceberam. Tomás percebeu que já estava na sua cama e Carla foi a correr para o quarto de Tomás. Isto nós sonhámos ou isto foi mesmo real? Foi real, nós vimos a fada dos dentes. E foram para a sala falar com os pais. E Vitória, acabou-se esta história da fada dos dentes e a sua memória. Olá, hoje vim contar-vos esta história que o título é Por que choramos?
Mário está há algum tempo em silêncio pensativo. A mãe espera pacientemente ao seu lado. E finalmente um fiozinho de voz, como um sussurro, saiu dos lábios do pequeno. Mamã, por que choramos? A sua mãe meditou na resposta por uns segundos e depois disse-lhe: Ora bem, Mário, choramos por diversos motivos. Às vezes choramos porque a tristeza que sentimos é tão grande que não nos cabe no corpo e tem que escapar por algum lado. Outras vezes choramos porque nos enchemos de raiva e precisamos de descarregar como uma nuvem de tempestade. Depois, tal como a nuvem, recuperamos a nossa cor habitual. Choramos porque, em algumas ocasiões, não entendemos o mundo e as lágrimas saem para o explorá-lo, à procura de uma resposta. Em certos dias, choramos porque, em vez de um abraço, apenas encontramos um eco. Choramos porque nos ajuda a crescer e cada lágrima rega-nos muito lentamente. Se não chorássemos, converter-nos-íamos em pedras. Alguns choram porque gritar durante horas não é suficiente. Outros porque guardam o que lhes acontece num cofre fechado a 7 chaves e mesmo assim as lágrimas aprendem a deslizar entre as dobradiças. Choramos porque todos os golpes são dolorosos. Uns ocorrem fora do nosso corpo e outros bem cá no fundo. As lágrimas são o bálsamo para todos eles. Choramos com frequência ao chocar contra o muro. Nesses dias, mais do que o golpe, magoa-nos à altura das paredes. Choramos porque somos um mar imenso e não podemos evitar a tempestade. Quando a trovoada passa, o mar fica calmo e faz desenhos na areia. Às vezes choramos porque não encontramos as palavras adequadas. Por sorte, as lágrimas falam uma língua infinita. Mas, sem dúvida, querido, choramos porque sentimos vontade de chorar. E isso é o mais importante. O Mário abraçou a mãe com toda a força e depois deu-lhe um beijinho no nariz, como fazia quando era bebê. Obrigada, mamã. Sinto-me muito melhor. És a melhor mamã do mundo. Mas, por que choras? Porque de felicidade, meu amor, também se pode chorar. Vitória, Vitória, acabou-se a história. Espero que tenham gostado. Agora já sabemos por que choramos. Uma noite importante para Lilibet. Um dia, já há algum tempo, quando andava de férias com o Agostinho, andava à procura de uns caixotes para os meus gatinhos, até que de repente encontrei um lindo saco de sementes no chão e queria saber muito o que era. Então a única maneira era plantá-las. Por cada migalha que saía da minha mão, ia um pássaro e comia. Toda desanimada, fui falar com o Agostinho para ele resolver o caso interessante das sementes. Então nós metemos algumas sementes e escondemos-nos, plantámos algumas sementes e escondemos-nos atrás dos arbustos. Então foi lá um coelho lindo, foi e comeu-as todas. Não lhes faças mal, disse Lilibet. Se comeu as minhas sementes era porque estava com muita fome. Ah, que pena, já estava a pensar em fazer um belo assado. Bem, em vez de pensar em assados, mais valia construir um espantalho. Então, o Agostinho construiu um espantalho com 2 ramos em cruz, colocou na cabeça uma abóbora, gozou o meu vestido e no peito dizia o meu nome, Lilibet. Lilibet ficou muito chateada, porque a chamaram de espantalho. Nunca mais sou tua amiga, dizendo Lilibet. Desculpa, Lilibet.
Achas que te posso recompensar com alguma coisa que tu queiras há muito tempo? Bem, já há algum tempo que andava à procura de umas lindas caminhas para os meus gatinhos. Se me construísses 6 caminhas, eu fazia as pazes contigo. No dia a seguir, o Lilibete não viu o Agostinho em lado nenhum. Reparou que ele estava na cama e ele disse assim, mentindo: estou muito doente e tenho febre. Magoei-me a fazer uma das caminhas. Não há problema, vamos dar-te uma injeção. Mal Lilibete virou-se, o Agostinho tinha desaparecido. Então ela resolveu ir lavar a roupa. Estava tão contente que até cantou uma música. Linda lavadeira, lava a roupa para os pobrezinhos da cidade. Até que o Agostinho apareceu atrás de mim com um ramo cheio de flores silvestres. Desculpa, Lilibete. Sabes porque é que eu fugi? Sabes que eu tenho muito medo de injeções. Foi por isso que fugi. Lilibete, trouxe-te este lindo ramo. Lilibete, porquê é que não fazemos as pazes? Ok. E naquelas férias o Agostinho parecia-se muito simpático para mim. Tinha muito tempo para mudar de roupa e para pentear as trancinhas como queria. E querem saber o que é que o Agostinho me disse depois de jantar? E querem saber o que é que o Agostinho cozinhou? Bem, aí vai para se desfazer a vossa curiosidade. Uma lata de sardinhas e uma lata de salada de frutas. E sabem o que é que ele me disse depois de jantar? Lilibete, eu fiz o jantar, agora tu lavas os pratos. Nunca mais aceito nenhum convite do Agostinho para jantar. Vitória, acabou-se esta história. Olá, hoje eu vou ler a história O Estranho. Era uma vez um rei e o seu povo que viviam em paz. Um dia, vindo do nada, apareceu ali um estranho. Por todo o país houve uma grande agitação. Nessa mesma noite, o rei mandou chamar os seus conselheiros. Decidiram colocar um guarda junto ao estranho. Que é este? De manhã, o rei ordenou aos seus diplomatas que falassem com o estranho, mas nada aconteceu. Enviaram um mensageiro, mas o mensageiro nunca mais voltou. Vai-te embora! Passado algum tempo, o rei decidiu chamar o exército. Ameaçaram o estranho com o poder militar, mas nada aconteceu. Corajoso, o exército avançou, mas na mesma nada aconteceu. O exército aumentou os seus esforços, mas mesmo assim nada aconteceu. Finalmente foram obrigados a usar a sua arma mais pesada, que é esta. E para surpresa de todos, o estranho começou a chorar. Chorou e chorou. E chorou toda a noite. Ao amanhecer, estavam todos ao mesmo nível. Agora era bem mais fácil falar com o estranho. Por isso, o rei deu-lhe as boas-vindas ao seu país. E num só sopro, todas as preocupações desapareceram. Vitória, acabou-se a história. Quem sou eu? Aurora, será que tu és o teu nome? Bem, o meu nome é só um conjunto de letras que se usa. Alguém que te ama é que te deu um nome, por isso pensa bem nele com carinho.
Aurora, serás a tua nacionalidade? Bem, a minha nacionalidade pode depender quais são os países. Posso preferir comer sushi ou pizza. Serás as tuas coisas? Bem, as minhas coisas são uma coisa que nos pode entreter quando estamos meio aborrecidos ou uma coisa que nós temos para brincar ou para partilhar. Mas tu não és as tuas coisas. Não, eu não sou as minhas coisas. Serás o teu género? Bem, o meu género pode ser muito mais que um rapaz ou muito mais que uma rapariga. O meu género não me define quem eu sou. Serás a cor da tua pele? Bem, a minha pele é tipo um fato espacial que navega e explora todos estes ótimos céus. Não és a tua cor, portanto. Não, claro que não. Serás os teus músculos? Bem, os meus músculos é uma coisa que faz parte do meu corpo, que é para eu ter força. Mas não, os meus músculos não me definem quem eu sou. Eu não sou os meus músculos. Mas acho que fazer exercício faz bem. Sim, faz muito bem. E os teus ossos? Serás os teus ossos? Os meus ossos são uma coisa que é uma parte do meu corpo que me ajuda. Imagina que eu caía. Para eu não ter mesmo magoar-me e sentir uma dor forte, os meus ossos é uma coisa dura que me protege. Eu não sou os meus ossos. E os teus órgãos? Serás os teus órgãos? Os meus órgãos é uma coisa que me ajuda do meu corpo. Por isso bebe muita água, isso vai ajudar. E os teus sentidos? Serás os teus sentidos? É uma coisa que também faz parte do meu corpo. O nariz, o paladar, a audição, a visão e muitos mais que nós ainda não sabemos, mas que vamos descobrir. Eu não sou o meu olfato ou seja o que for. Eu não sou. Muito bem. E os teus pensamentos? És os teus pensamentos? Os meus pensamentos é uma coisa que eu penso através do meu cérebro. Uma coisa que me ajuda a pensar, porque sem cérebro nós não sabemos o que é que fazer. Mandávamos para não sei para onde. O cérebro é uma coisa que nos ajuda a pensar positivo, a pensar e a não fazer asneiras. Mas o meu cérebro não define quem eu sou, nem os meus pensamentos. Serás os teus sentimentos? Os meus sentimentos é uma coisa que eu sinto. Tipo, às vezes sinto. Todos nós temos um pensamento neste mesmo momento. Temos que pensar com calma para ter pensamentos bons. E sentimentos, não é? Sim, pensamentos, sentimentos, sim. Então, se tu não és o teu nome, o lugar de onde vens, se tu não és as tuas coisas, se tu não és o teu género, se tu não és a cor da tua pele, se tu não és os teus músculos, se não és os teus ossos, nem os teus órgãos, se tu não és os teus sentidos, nem os teus pensamentos ou sentimentos, afinal de contas, quem és tu? Bem, na verdade, eu sou um ser humano pequenino que anda a voltas para explorar este lindo mundo. Mas eu vou crescer. Então, fazemos todos parte do mesmo planeta. Sim. Somos todos um. Pois o nosso planeta é uma bola gigante, muito grande. Algures, atrás dos teus olhos, encontra-se aquilo que faz de ti
tu, o teu verdadeiro eu. Essa parte de ti é bastante misteriosa. Todos sabemos que está ali, mas ninguém consegue dizer com toda a certeza o que é, de onde vem e o que lhe chamar. Alguns chamam-lhe alma, outros chamam-lhe psique. O que quer que escolhas chamar-lhe é uma parte de ti que só tu consegues ver, questionar e sentir. Essa parte de ti sempre esteve lá e sempre estará. É isso que tu és. Adeus, Aurora, e obrigada por nos... Pimpim, esta história chegou ao fim. E fica bem atento, que há mais histórias aqui que te vão ensinar.